Olá, sexto ano! Hoje o tema da nossa aula é interpretação textual no capítulo 26. E especificamente nós trataremos sobre o texto O Menino Sem Imaginação, que é o que vocês já realizaram a leitura e inclusive responderam algumas questões com base nesse texto. E o que é apresentado, as reflexões que são feitas e que podem ser feitas a partir da leitura, a partir da análise desse texto, vem de encontro ao tema geral que nós estamos trabalhando no decorrer do nosso módulo, que fala então sobre a influência que a TV exerce ou pode exercer sobre os telespectadores. A personagem principal desse texto é um menino que tem o nome de Tavinho. Ele é um garoto que é alucinado por televisão, tanto é que ele possui 3 aparelhos no quarto e liga esses 3 aparelhos ao mesmo tempo. Outro aspecto é que cada aparelho de televisão tem um nome: Fantástica, Babá e Plim Plim, e em um determinado dia, o menino se vê perdido quando o avô avisa a família que o país inteiro está sem TV por tempo indeterminado, devido a uma anomalia magnética. E, consequentemente, o caos se instala na vida de Tavinho, que percebe que não tem mais o poder da imaginação. E ele simplesmente perdeu essa capacidade de imaginar situações, de tão vidrado, de tão alucinado que ele estava pela televisão. E tudo o que ele fazia tinha por base, sempre estava ligado à televisão. Então, quando se trata dos exercícios 1, 2, 3 e 4, que estão lá nas páginas 210 e 211, nós temos algumas considerações. O avô foi o único, dá para se dizer que não se importou com essa pane sofrida pelas emissoras, porque ele pertencia a uma geração que não cresceu habituada a assistir à televisão com frequência, tanto é que fala que ele estava lá muito satisfeito ouvindo o seu radinho, e o menino então fica bravo com o avô quando ele diz que a chegada do aparelho desuniu as famílias, que não existia mais diálogo, que não existia mais conversa entre as pessoas, entre os membros da família ou das famílias. E quando se falava em relação ao momento das refeições, para o menino, as pessoas têm o direito de jantar em horários diferentes, então por isso é que ele questiona o fato de todos se sentarem à mesa. Quando tiveram a oportunidade para conversar, os membros da família não chegaram a um consenso sobre o assunto. Eles estavam tão habituados a apenas perceber, prestar atenção ao que estava sendo transmitido, apresentado na televisão, que simplesmente eles não tinham mais o hábito de conversar e não queriam também conversar sobre nenhum assunto e acabaram entrando até, de certa forma, em um conflito no momento em que eles tinham que decidir qual seria o assunto sobre o qual todos iriam conversar e não decidiram o que fazer sobre o assunto que eles iriam debater, iriam conversar. O Tavinho, ele dá nome aos aparelhos, trata-os como se fossem membros da família. Então, essa é uma característica que mostra a importância que ele dava para a televisão. Tanto é que é quase como se elas fossem um membro da família. O exercício 5 da página 212 diz assim: retome a seguinte passagem. Eu dava uma garfada, ligava, desligava Fantástica. Dava outra garfada, ligava e desligava, e ligava e desligava. Então, o que esse comportamento de Tavinho revelava? Então,
A partir de agora eu vou explicar as questões e vou resolvê-las com vocês. Então, o fato dele dar uma garfada, ligava a TV, desligava. Comia mais um pouquinho, ligava, desligava, ligava e desligava. O que isso demonstra a respeito do menino? Que ele estava alheio a tudo que se passava à sua volta e a única preocupação dele era tentar ligar a televisão. Ele estava angustiado, esperando que a televisão voltasse a apresentar a programação. O exercício 6 da página 212, complete a tabela a seguir, relatando que efeitos a ausência do sinal de TV causou a cada pessoa da casa. Cada pessoa sentiu de uma forma, causou essa ausência da televisão, causou um certo efeito em cada uma das pessoas. Então, o que aconteceu a Maria? Ela estragou a refeição da família, salgou os pratos e queimou o arroz. O Tavinho, o que ele fez? Derrubou a goiabada no chão. A tia engasgou com a farofa e a mãe virou a garrafa de água na toalha. Então, todos esses efeitos foram causados pela ausência do sinal de TV. Então, causou todas essas situações. O exercício 7, da página 212, percebendo a tristeza do menino, a irmã procurou animá-lo. Na letra A, que argumentos ela empregou para provar que a televisão não é a única forma de lazer? Ela disse que a televisão era apenas um eletrodoméstico e também afirmou que a humanidade viveu milhares de anos sem televisão e nunca havia deixado de fazer as coisas. Então, aqui a irmã tentou utilizar alguns argumentos para convencer o Tavinho de que não era algo tão ruim. Na letra B, o que ela sugeriu ao irmão? Que ele brincasse de faz de conta, que ele reproduzisse em sua imaginação os programas de TV a que ele assistia com frequência. A número 8, sobre a reação do menino após a tentativa da irmã em animá-lo. Na letra A, ele conseguiu seguir sua sugestão? Por quê? Ele não conseguiu seguir a sugestão da irmã justamente porque as imagens apareciam fragmentadas em sua mente, ou seja, ele não conseguia ter a percepção da sequência das imagens. E na letra B, o que esse resultado poderia indicar? O fato, então, dele não conseguir imaginar as cenas, provava que o garoto assumia uma posição passiva em frente à TV. O que isso significa? O que é uma posição passiva? Que ele apenas absorvia as imagens, mas não ia além com as informações que recebia do aparelho, ou seja, ele não pensava, ele não raciocinava sobre o que estava sendo apresentado na televisão, sobre as informações que a programação colocava para os telespectadores. O exercício 9, da página 213. Finalmente, a mãe teve uma ideia: recorrer a um videoclube para alugar filmes. Na letra A, o que Tavinho achou da ideia? Será que ele gostou da ideia? Ele não gostava de assistir a programas gravados porque ele achava que eles não tinham vida própria. Então, os comerciais e tudo que era apresentado no decorrer da programação tinha uma aceitação melhor por parte do Tavinho. Na letra B, a irmã comparou as fitas de vídeo aos ventrílocos. Explique a relação estabelecida por ela. Então, o que ela quis dizer com isso? Que assim como os bonecos dos ventrílocos não falavam, eles não tinham vida própria, o mesmo acontecia
com os programas gravados, ou seja, eles também não tinham uma vida própria. E ela concordava com essa visão do irmão. Então, esse texto, ele faz algumas considerações a respeito da passividade que muitas pessoas têm frente às informações, frente à programação que é apresentada na televisão, que simplesmente não questionam, não analisam de forma crítica e acabam aceitando como verdade, como sendo algo correto, como algo adequado, tudo aquilo que é apresentado na programação, nos programas na televisão. Então, é importante que nós façamos uma análise sempre que nós possamos, então, compreender, identificar, enfim, analisar tudo aquilo que é apresentado de forma crítica. E a tarefa da aula de hoje, vocês deverão então ler e responder as atividades das páginas 218 e também da página 219. E por hoje é só, bons estudos e até a próxima aula.